Momento Devocional, o seu momento de reflexão espiritual na Bíblia Sagrada, com o pastor Paulo César Reis. Momento Devocional, o seu momento de reflexão espiritual na Bíblia Sagrada, com o pastor Paulo César Reis. Olá, boa tarde, bom dia ou boa noite na paz do Senhor Jesus. Falando desde Goiânia, Goiás, Brasil, pastor Paulo César Reis e o nosso Momento Devocional, um momento de reflexão na Bíblia Sagrada. Estamos estudando a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses e hoje já chegamos ao capítulo 4, que vai trazer 3 assuntos: a prática da santidade, a exortação à prática do amor fraternal e também acerca dos que já morreram em Cristo e da vinda do Senhor Jesus. São 18 versículos. E se der tempo, ao final quero trazer também uma música e orar com você. Mas antes quero fazer um pedido. Se inscreva no meu canal aí no YouTube. Você que está acompanhando pelo YouTube, vai lá em inscrever-se. Deixe também o seu joinha, o seu like, a sua curtida e também ative o sininho para ser notificado de novas postagens. Sempre que eu postar um novo vídeo, você será avisado, tendo a opção de assistir ou não. Também compartilhe com seus contatos, inclusive você que acompanha pelo Instagram e pelo Facebook, compartilhe com seus contatos. Fazendo assim, você vai ajudar a levar a palavra de Deus a mais pessoas, mais vidas serão edificadas. E essa é a vontade de Deus. Obrigado por sua companhia. Vamos então abrir a nossa Bíblia e vamos ao estudo da palavra. Estamos em 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Vamos comigo? Antes, me permita fazer aqui uma recapitulação. Esta carta foi escrita pelo apóstolo Paulo, talvez uma das primeiras, se não a primeira carta que ele escreveu, carta apostólica, e deve ter sido por volta do ano 50 ou 51 depois de Cristo. Ele a escreveu estando em Corinto, e a igreja de Tessalônica, que foi a destinatária dessa carta, ficava na cidade do mesmo nome, Tessalônica, que era a capital da província da Macedônia, do antigo Império Romano. Hoje é uma cidade que se chama Salônica e pertence à Grécia. Os moradores daquela cidade eram chamados de Tessalonicenses, por isso, carta de Paulo aos Tessalonicenses. Bem, e ao contrário do que sugere uma olhada superficial, a igreja de Tessalônica não era uma igreja superficial, ignorante. Era uma igreja profundamente aplicada ao amor, às boas obras e a uma fé que resistia perseguições. Paulo os elogia e os cita como modelo, como um exemplo para toda a Macedônia, para a vizinha região da Acaia. Uma igreja que nem precisou, que não justificou a preocupação que Paulo tinha de estar outra vez com eles para confirmar os ensinamentos. Eles se aplicaram aos ensinamentos. E ao contrário de outras muitas igrejas que Paulo plantou, essa era uma igreja majoritariamente de cristãos que eram gentios, que não eram do judaísmo antes da conversão. Porque, na verdade, os judeus de Tessalônica fizeram uma forte oposição à pregação de Paulo, levantando inclusive muitas perseguições e tribulações ao apóstolo e aos seus companheiros
de trabalho missionário. Na ministração anterior, eu vinha falando sobre o fato de Paulo enviar Timóteo a Tessalônica, porque estava preocupado com a condição espiritual da igreja, a sua alegria em receber notícias boas daquela igreja, da sua firmeza, mas não há nada tão bom que não possa melhorar, e também o que está bom precisa ser mantido, é a chamada manutenção, mesmo estando muito bom. E por isso Paulo escreve várias exortações. Lembrando que a palavra exortação no contexto bíblico é uma chamada de atenção para encorajar. É diferente de uma bronca, apenas uma bronca, como às vezes é o entendimento em nosso contexto evangélico, sobretudo no contexto pentecostal, onde exortação corresponde a uma bronca, a uma chicotada. Não é isso, é encorajamento. E aqui diz no capítulo 4, dos versos 1 a 8, exortação à prática da santidade. Vamos então a uma leitura. Finalmente, irmãos, finalmente porque já está encaminhando para o término da carta. Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, como de nós recebestes, quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais, porque estáis inteirado de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com o desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus, e que nessa matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão, porque o Senhor, contra todas essas coisas, como antes vos avisamos e testificamos, é o vingador. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Dessarte, quem rejeita estas coisas, não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. Exortação à prática da santidade. Santidade tem o sentido latente, lado da sua própria origem de separação. Mas como separação se estamos convivendo em um mundo onde também estão os ímpios? Às vezes, não só na mesma cidade, no mesmo bairro, na mesma rua, mas na mesma casa e na mesma família. E é assim também na escola, na empresa, no meio de transporte público. Estamos cercados de pessoas que não têm aliança com Deus e nem tampouco têm propósito de servir e agradar a Deus. Como separar? Separar estando juntos. É estar juntos e separados como o óleo e a água, que não se misturam. Não se misturam no sentido, falando de pessoas, da prática, do objetivo, do modo de vida. É nesse sentido que Paulo fala da santificação. E observe que ele diz aí no verso 1, quanto à maneira porque deveis viver e agradar a Deus. A santidade aqui, ela vai ser expressa, ensina Paulo, no modo de vida, no dia a dia, na maneira de viver. E assim vivendo, agradar a Deus. Porque Deus se interessa sim pelo modo como nós vivemos, como nós fazemos nossas coisas, como nós tratamos os outros, como nós tratamos a nós mesmos, inclusive ao próprio corpo. Deus tem regra quanto a tudo na nossa vida. Não é meu corpo, minhas regras, minha casa, minhas regras, minha família, minhas regras. É claro que, num primeiro plano, tudo é a regra de Deus, do Criador, o verdadeiro dono. Porque isso que significa Adonai no Antigo Testamento, ou Kyrios, traduzido para Senhor no Novo Testamento. O dono.
ou domini em latim. Muito bem. E Paulo diz, quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus. Ele vai destacar no verso 3 sobre a santificação em oposição à prostituição. Tanto impureza, lascívia e prostituição vêm de uma mesma palavra, que é a palavra raiz dessas palavras, a palavra grega porneia, de onde vem pornografia. Todas relacionadas a uma conduta sexual, que na visão cristã é uma conduta pecaminosa, impura, inadequada. Enquanto na cultura e na cabeça de uma pessoa gentia, pagã, sem Deus, é algo normal, natural, animalesco até, na visão cristã, na ética do Evangelho, é impuro, é sujo, é pecaminoso. Só deixa de sê-lo quando segue a maneira bíblica, que nós vamos falar disso também. E aí Paulo fala de lascívia, de impureza e de prostituição, que é o oposto completo, o oposto radical de santificação. Ele diz, olha, esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Deus não precisa falar que Ele quer a nossa santificação. Essa é a sua vontade. Deus também não precisa falar que não quer a prostituição, porque isso se opõe à vontade dele, que é a nossa santificação. E como fazer isso? O verso 4 vai dizer que cada um de vós, porque isso é pessoal, é individual, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. Porque esses pecados da área sexual, a impureza da mente, a pornografia vista e mostrada, os desejos lascivos, culminando com o próprio ato, a fornicação, se solteiros, ou o adultério, se casados, tudo se resume à prostituição, embora num conceito moderno, prostituição está relacionada a sexo por dinheiro, por favores, por pagamento. Mas aqui tudo está no mesmo arcabouço, que é o da impureza sexual. E ele diz que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, porque esses pecados se manifestam por meio do corpo. Então, se eu guardar o meu corpo em santificação e em honra, eu não vou descambar para a imoralidade sexual. Verso 5, não com o desejo de lascívia, porque tudo começa nos desejos, na área dos pensamentos. Pensamentos que são alimentados por aquilo que ouvimos, lemos ou enxergamos. Também com aquilo que ficamos usando a mente para criar, para imaginar em nossos pensamentos. Isso tudo acende a lareira, a fogueira da lascívia. E ele diz, como os gentios que não conhecem a Deus. O que são gentios? Os povos da terra que não vivem uma aliança com Deus. Nem são os judeus e nem são a igreja, são os gentios. Verso 6, e que nessa matéria, na matéria da área sexual, da impureza sexual, da conduta sexual inadequada, ninguém ofenda nem defraude a seu irmão. Eu vou explicar melhor daqui a pouquinho sobre a defraudação, defraudar. Ele diz, porque o Senhor é vingador dessas coisas. Então, defraudar, nesse contexto, significa tirar proveito através de astúcia, através de palavras enganosas ou de propostas, ou até mesmo de pressão física, emocional ou financeira, ou moral, o chamado assédio, para levar alguém a cometer pecado sexual. Quando uma pessoa induz outra a fazer isso, ela está defraudando, iludindo, enganando, abusando. E aqui diz que o Senhor é vingador.
Talvez você está imaginando isso aí como um crime. De fato é. Mas ainda que não seja criminalizado, é pecado. E não é a justiça ou o ordenamento jurídico, legal do país que vai tratar apenas, pura e simplesmente. O próprio Deus é vingador dessas coisas. Quando alguém, por exemplo, é muito comum o chefe, o patrão, o gerente, por pressão, ou alguém que tem uma condição socioeconômica superior, ele influencia, impressiona principalmente uma mulher, uma moça, uma jovem, a manter relações sexuais, prometendo um casamento, prometendo uma vida melhor, apenas com o objetivo de sexo, né? Então, por si só já é pecado, mas ainda é o pecado da defraudação, de enganar o próximo, de fraude. E aqui diz que o Senhor é vingador. Verso 7. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Impureza aqui é porneia no grego, de onde vem toda a impureza sexual aqui, a pornografia. E no verso 8 ele arremata esse assunto dizendo: dessaste quem rejeita essas coisas não rejeita o homem, e sim a Deus, que também nos dá o seu Espírito Santo. Então não tem desculpa. Quando um crente pratica isso, primeiro ele vai ter que, abre aspas, passar por cima do Espírito Santo, fecha aspas. Porque se ele tem o Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo, vai alertá-lo quanto à sua conduta. Então ele vai estar rejeitando a palavra que ensinou e o Espírito Santo que faz lembrar. Então não é um assunto, não está criando um problema apenas com os homens, com a lei, com a sociedade, mas com o próprio Deus. Por isso, essa palavra não pode ser rejeitada. Vamos ao próximo assunto, que é a exortação à prática do amor fraternal, dos versos 9 ao 12. Vamos lá. No tocante ao amor fraternal, não há necessidade de que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos que deveis amar-vos uns aos outros. Na verdade, estáis praticando isso mesmo para com todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, vos exortamos, irmãos, a progredirdes cada vez mais e a diligenciardes por viver tranquilamente, cuidar do que é vosso e trabalhar com as próprias mãos, como vos ordenamos, de modo que vos porteis com dignidade para com os de fora, e de nada venhais a precisar. Muito bem. A igreja de Tessalônica foi elogiada pela prática modelar, um modelo na prática do amor fraternal, da fé, da paciência, lá no primeiro capítulo. Paulo reconhece e elogia isso aqui no capítulo 4, mas ele diz: amem ainda mais. Continueis a progredir na prática do amor. Não é nas músicas que falam de amor apenas, nos poemas que tratam desse tema, nos discursos que enaltecem o amor fraternal, mas na prática, porque nós somos o que praticamos, o que fazemos, e não apenas o que pensamos ou falamos. O que nos define é o que fazemos, por isso ele enfatiza a prática do amor fraternal. E como? Ele diz: olha, vocês já estão instruídos, vocês já foram ensinados quanto a isso, mas vocês podem progredir cada vez mais e a diligenciardes, diz o verso 11, por viver tranquilamente. Diligenciar é um esforço, uma urgência, uma aplicação, um empenho por alguma coisa. E no caso, o empenho aqui é por viver tranquilamente, evitar confusão, evite problemas, faça como Jó, que era justo, íntegro, temente a Deus e que se desviava do mal. Não ficar
buscando situações que vai te meter em encrenca, em problemas, em atritos. É claro que tem coisa que a gente não pode fugir, é inevitável, é o assunto da gente, mas aqui diz, olha, viver tranquilamente, cuidar do que é vosso, na corrigida diz, dos vossos próprios assuntos. Tem gente que quer consertar o mundo, mas não arruma a própria cama, que quer dar notícia do planeta inteiro, mas não sabe o que se passa na sua casa, que sabe de tudo, mas não sabe nada do que realmente convém e necessita saber. Por isso ele diz, a cuidar dos vossos próprios assuntos. E que mais? E a trabalhar com as próprias mãos. É gostoso ver um profissional trabalhar fazendo o seu trabalho com maestria, com domínio, né? Mas e o seu trabalho, o nosso trabalho? Aquele que fazemos com as mãos, com empenho pessoal, ele diz, e de nada venhais a precisar. Às vezes a pessoa não aproveita as oportunidades que tem. Ela tem um quintal e não planta nada. Ela tem uma oportunidade de gerar algum trabalho, alguma renda e não usa essa oportunidade. Não usa o tempo, não usa os recursos, as oportunidades disponíveis. É disso que Paulo está dizendo. Olha, o crente deve ser empenhado para cuidar dos seus assuntos, para suprir suas necessidades com a bênção de Deus, com o trabalho honesto e não ficar dependendo dos outros, principalmente quando tem que depender do ímpio. Ele vai maldizer do crente, ele vai difamar ou infamar o evangelho por causa do mau testemunho daquele que se diz cristão. Vamos ao terceiro ponto aqui, que é a situação dos mortos em Cristo e a vinda do Senhor, do verso 13 até o verso 18. Esse é um assunto muito importante. Essa leitura é muito utilizada, principalmente em funerais de crentes, né? Quando alguém vai dar uma palavra, menciona, porque aqui está o anúncio de uma promessa para os salvos, que enche o nosso coração de esperança, de alegria. Eu quero compartilhar com você. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Eu vou parar aqui no verso 14 para ficar no contexto imediato aqui para mim comentar. Bom, aqui está falando a preocupação de Paulo que os tessalonicenses não fossem ignorantes quanto à situação daqueles que já dormiam. Dormir, sono, é o termo que Paulo aplica aqui à condição daqueles que partiram desta vida, mas estavam firmes em Cristo, estavam no Senhor. Por isso é dito que eles dormem no Senhor. Por quê? A morte tem uma conotação de algo terminado, acabado, enquanto que o sono é temporário. Então aqui é um estado temporário, o estado daqueles que morreram em Cristo. Os seus corpos dormem ou descansam ou fundiram-se novamente no pó da terra, mas só por um espaço de tempo, porque serão ressuscitados, diz Paulo. A alma daqueles que morrem em Cristo. Morrer em Cristo é morrer em comunhão com Cristo, salvo por Cristo, servindo a Cristo, obedecendo a Cristo. Ela vai para o paraíso. Foi isso que Jesus prometeu àquele ladrão da sua direita que se arrependeu lá na cruz do Calvário. Ainda um pouco antes de morrer, Jesus disse a ele: na verdade te digo que hoje mesmo, sem purgatório, hoje mesmo, sem reencarnação, estarás
comigo no paraíso. Porque foi um perdão completo para um arrependimento verdadeiro. E, portanto, foi-lhe assegurado estar no paraíso com Jesus. Mas o corpo volta ao pó como era. Mas no momento em que Jesus voltar, e ele vai voltar, ele prometeu, ele anunciou sinais que precederiam a sua volta, e esses sinais estão cumpridos e se cumprindo cada vez mais. Aqui diz que aqueles que em Jesus dormem, Deus os tornará, juntamente com Jesus, a trazer com ele. Quando Jesus voltar, essa primeira fase da sua vinda, chamada de harpazo no grego, que quer dizer tirar com força, arrebatar, ele virá até os ares, ele não descerá à terra, ele virá para os salvos e não para o mundo inteiro. E os salvos que estiverem mortos ou dormindo no Senhor ressuscitarão em corpos incorruptíveis, que não se corrompem, explicando melhor, que não envelhece, não adoece, que não morre e que não traz em si nenhuma das imperfeições causadas pelo pecado desde Adão até agora. Na perfeição com a qual Adão foi criado, serão os corpos dos salvos. Corpos semelhantes ao do Senhor Jesus na sua ressurreição. Corpos que aparecem e desaparecem, some aqui, aparece acolá, atravessam paredes, mas também podem ser tocados, que vai para o céu sem foguete. Esse é o corpo de glória. É o corpo que os que morreram em Cristo vão alcançar no momento da ressurreição. E Paulo diz no verso 15: Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, porque Paulo tinha essa esperança, né? Ele não sabia o dia da volta de Jesus, como eu também não sei, nem você, nem só o Pai. Então ele diz aqui, olha, nós os que ficarmos vivos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos ou iremos antes dos que dormem, porquanto o Senhor mesmo, Senhor aqui é o título divino de Cristo no Novo Testamento, Kyrios, Senhor, o dono. Aqui diz o Senhor mesmo, não é alguém enviado por ele, o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz de arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, 3 fenômenos. A palavra de ordem de Jesus, que mais? A voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, é uma salvação garantida para aqueles que estão em Cristo. Se estiver vivo, vai ser transformado. Se estiver morto, vai ressuscitar primeiro do que os ímpios. A Bíblia fala de 2 ressurreições. A primeira ressurreição dos salvos, no momento da volta de Jesus, e a segunda ressurreição de todos os ímpios, de todas as épocas, de todos os lugares do mundo inteiro, desde o primeiro lá, depois de Adão, até o último que nascer e morrer sem Jesus, vão ressuscitar. Mas vão ressuscitar para o juízo final. E não diz que será uma ressurreição em corpo de glória. Então aqui diz, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, essa era a esperança de Paulo, né? Também é a minha. Os que ficarmos vivos até a vinda do Senhor, seremos arrebatados juntamente com eles, com os mortos que ressuscitaram. Arrebatados, tirados da terra, elevados até o encontro de Cristo. Diz aqui, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. Então não é lá no céu de Deus, será nesse céu atmosférico. Os ares, entre nuvens, aqui diz, a encontrar o Senhor nos ares,
e assim estaremos para sempre com o Senhor. Que maravilha! Que bendita esperança que enche o nosso coração. O fato de que esse encontro com Cristo, quer como morto ressuscitado, quer como vivo transformado, será o nosso encontro definitivo para nunca mais haver separação. Estaremos com Ele para sempre. São palavras consoladoras, por isso Paulo diz no verso 18: consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Neste momento, todo nesse ato profético, escatológico, que está para acontecer ainda, da volta de Jesus e da ressurreição de todos os salvos, você poderá reencontrar, subiremos juntos com todos os salvos de todas as épocas. Aqueles milhões de milhões que você não conheceram, mas também os seus entes queridos, conhecidos e amigos que já dormem no Senhor, todos serão ressuscitados. E o que é melhor? Ressuscitados em corpo de glória, um corpo que vive de maneira eternal, para nunca mais acabar. E o que é melhor ainda, para estar para sempre com o Senhor. Que maravilha, né? De fato, são palavras consoladoras, palavras de alento. Principalmente o fato de que estaremos para sempre com o Senhor. Segundo o calendário da profecia, o calendário da escatologia, que é a doutrina das coisas futuras, depois desse arrebatamento, a igreja, juntamente com Cristo, irá para o tribunal de Cristo, onde as obras dos salvos serão julgadas, e nós estaremos com Ele. De lá vamos para a ceia das bodas do Cordeiro, e nós com Ele. Ele voltará para julgar as nações, depois dos 7 anos da grande tribulação aqui na terra, e a gente com Ele. Ele vai julgar as nações que comparecerão, é claro, de forma representativa, diante dele, e a gente com ele. Ele vai estabelecer o seu reino milenial, um reino de 1000 anos, literal, político, administrativo, sobre este mundo, e a gente vai reinar com ele. Depois João viu a batalha do Armagedon e a destruição final de Satanás, e nós com ele. Aí João vê o grande trono branco, onde todos os ímpios de todas as épocas, de todos os lugares, vão ser julgados pelo juiz Jesus Cristo. Nós não só não entraremos em juízo, mas nos assentaremos com ele para julgar. Paulo fala disso em 1 Coríntios 6, diz que os salvos haverão de julgar o mundo. Bom, aí João vê o estado perfeito eterno, a nova Jerusalém, a cidade celestial, a pátria derradeira e perfeita dos salvos, onde o Cordeiro Jesus é o centro de tudo e de todos, e a gente com ele. Então você pode ter aí um breve insight sobre o que significa, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Você de fato já é participante dessa esperança? Você já entregou de fato e completamente a sua vida a Jesus, confessando-o como seu Salvador e reconhecendo-o como seu Senhor, o dono da sua vida? Se não o fez, faça-o o quanto mais imediatamente possível. Eu quero convidar você para uma palavra de oração e quero convidar você também para se inscrever no canal no YouTube, para compartilhar essa live com seus contatos, deixar aí também o seu gostei e também ativar o sininho para ser notificado. E você que acompanha pelo Instagram e pelo Facebook, compartilhe com seus contatos, para que mais e mais pessoas também conheçam essa palavra viva que transforma, inerrante, imutável, infalível. A Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Vamos orar? Querido Pai Celestial, em nome de Jesus eu te agradeço pela grande oportunidade que o Senhor nos dá nesta hora de estudar a Tua palavra, de aprender um pouco mais sobre as Suas sublimes promessas para nossas vidas. Abençoa a esta pessoa que está acompanhando esse estudo bíblico em série, que ela possa perseverar em conhecer ao Senhor através da Tua palavra,
Também a esta pessoa que está enfrentando enfermidades, desemprego, escassez, também experimentando atritos familiares, problemas emocionais, insônia, sem perspectiva de uma vida melhor. Visita agora o seu viver. Entra com a tua providência, com a tua boa e forte mão para mudar esta situação. Também a essa pessoa que agora está se entregando a Ti, Senhor Jesus, reconhecendo-o e confessando-Te como Salvador e Senhor. Ajuda, segura a sua mão, que o Teu Espírito Santo esclareça melhor o entendimento dessa pessoa e ela possa perseverar em servir ao Senhor. É a minha oração no nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Agradeço a sua preciosa atenção, o seu tempo dispensado aqui a esta ministração e aguardo você para a próxima. Fiquem todos com Deus, a paz do Senhor.